Vamos então começar a apresentação do WinWork 15.2. Esta versão do WinWork 15.2 tem, como já é hábito, várias alterações, várias melhorias, algumas fiscais, algumas obrigatórias, outras têm a ver apenas com a evolução do software e com novas funcionalidades que foram acrescentadas. Começamos logo por ter aqui uma alteração, que é o facto de ser obrigatório no login, portanto, no login do software, ser obrigatório ter uma password. Eu sei que há alguns clientes que utilizam, portanto, o admin sem password, ou então outro utilizador que não tem password. Isso vai deixar de ser possível. Por imposição do despacho 8.632 de 2014, que saiu a 3 de julho, as passwords não podem ser vazias. Portanto, é obrigatório o seu preenchimento. Esta versão que nós vamos ver ainda não tem digamos assim, todas as alterações, todo o impacto das imposições desse despacho que eu referi. Isto até porque o despacho é de 3 de julho, em que a versão 15.2 estava praticamente já fechada e, portanto, já não poderiam ser incorporadas. E também até porque existem algumas imposições que poderão ser algo desagradáveis, nomeadamente o facto e que vão aparecer obrigatoriamente na versão 16.1, que vai ser lançada depois lá para o final do ano, em que aí sim vão passar a constar, nomeadamente o facto de não ser possível alterar o número de contribuinte a partir do momento em que o cliente tem documentos, ou mesmo até passar a ser proibido a alteração do nome dos produtos a partir do momento em que estes têm movimento. Portanto, já estão a ver o que é que isso implica. Mesmo que seja só para acrescentar uma vírgula ou tirar uma vírgula, eu não vou poder alterar o nome dos produtos. Isto, por enquanto, na versão 15.2, portanto, na versão que eu estou a apresentar, isso ainda continua a ser possível. Portanto, não estão ainda, como eu já disse, todas as alterações, todas as imposições desse despacho aqui refletidas, mas de qualquer maneira já estão algumas, e uma delas é exatamente esta, a obrigatoriedade de ter uma password no utilizador. Não podem ter passwords vazias. Ok. Ora bem, vamos começar por ver aqui algumas características que estão associadas, no caso concreto, a uma série de melhorias que foram incorporadas e, como já disse, também algumas imposições legais, nomeadamente aquela que eu já referi, e também alguns módulos novos, nomeadamente o caso das faturações periódicas. O que é isto de faturações periódicas? Faturações periódicas vai então permitir que eu, todos os meses, ou de 2 em 2 meses, portanto, com períodos regulares, possa fazer as faturas de serviços que são, digamos assim, constantes, nomeadamente no caso de serviços de contabilidade, consultadoria, sei lá, alugueres, até inclusivamente, avanças. Portanto, tudo isso são serviços que eu todos os meses, ou de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, seja o período que for, eu tenho que fazer a respectiva fatura. Ora bem, isso vai implicar que eu tenha a preocupação de copiar o documento de um para o outro, fazer os ajustes e, portanto, isso, se tivermos 100 ou 200 faturas neste tipo de situação, é um trabalho relativamente moroso e algo, portanto, repetitivo. Ora bem, para evitar este tipo de situação, o que é que nós fizemos? Criamos então um módulo que vai permitir uma faturação periódica. Esta faturação periódica tem a ver com o facto de eu então permitir de forma automática fazer essa faturação. Para isso, eu vou precisar de fazer, antes de mais, o modelo da fatura. O modelo da fatura passa a ser então um documento em que me permite criar, digamos assim, todos os elementos, indicar todos os elementos que vão constar na respectiva fatura,
nomeadamente os dados normais, tipo qual é o cliente que vou faturar, a data de faturação. Esta data de faturação é extremamente importante, portanto vai ser a primeira data que eu vou faturar este modelo, portanto a primeira data de faturação. Neste caso concreto vamos pôr aqui que seria 2014 0801, por exemplo. Okay? Isso quer dizer que eu no dia 1 de agosto vou emitir então uma fatura baseada neste modelo. E este modelo passa a ter também as linhas que eu vou faturar, que vão constar nessa mesma fatura. Eu vou pôr aqui, por exemplo, um serviço qualquer, serviço de contabilidade, um serviço de contabilidade que custa mensalmente, por exemplo, 225 euros. Okay? Neste produto, tal como já vimos na versão 15.1, é possível então termos um descritivo, esse descritivo que poderá ser então gráfico e inclusivamente poderá ter imagens, se assim o entendermos, e que pode ter também variáveis. Variáveis essas que depois serão substituídas na altura da emissão da fatura. Portanto, existem duas variáveis previamente definidas e que poderão ser utilizadas nos modelos, de forma a que, quando o documento de fatura for emitido, ele vai fazer a substituição destas variáveis pelo seu conteúdo, pelo seu valor. E essas duas variáveis são exatamente a data início e a data fim. Portanto, se nós estamos a fazer uma faturação periódica, provavelmente eu quero que conste na minha fatura dizer, ok, isto é um serviço que vai ser, portanto, que está incluído entre a data tal e a data tal. Portanto, vou indicar aqui as datas, indico-lhe o valor. Além dos dados de fatura, vou também ter que lhe indicar, então, quais são os dados que têm a ver com a repetição desta mesma faturação. Portanto, o facto de ser necessário, periodicamente, qual é o período de faturação. Eu tenho aqui o tipo de fatura meramente para vos, de alguma forma, indicar que poderemos ter vários tipos de faturação, até com regras diferentes, e, portanto, em termos de implementação, é possível nós definirmos regras e estabelecermos regras para cada uma dos tipos de faturação, ou seja, as avanças terem regras diferentes de um serviço de contabilidade, por exemplo, portanto, dentro dessa lógica, nós poderemos ter vários tipos de faturação. O que é mais corrente é termos uma faturação que tem apenas um modelo e que depois temos o período, aí sim é que vai ser diferente. E este período tem a ver com a cadência com que é faturado. Portanto, se é faturado mensalmente, eu vou colocar aqui que é faturado, que é 1. Se for faturado, por exemplo, bimensal, eu vou lhe dizer que é 2, e assim sucessivamente. Portanto, se for uma cadência semestral, porém 6, etc. Isto vai então permitir que o sistema consiga identificar quais são os modelos que estão na data da sua faturação e, portanto, a partir daí ele vai desencadear a fatura e preparar o modelo para a faturação do próximo período. Ok, vamos pôr isto então, que quer dizer que seria mensal, e temos o nosso modelo feito. Portanto, tão simples como isto, nós teríamos então o modelo onde temos o valor, temos o descritivo e temos então a respectiva cadência de faturação. Esta cadência de faturação vai-me então depois permitir ter aqui, por exemplo, um aviso, e esta é também uma característica na versão 15.2, que tem a ver exatamente com a implementação, a possibilidade de implementação de avisos no login do próprio utilizador. Ou seja, neste caso concreto, este utilizador tem, digamos assim, a incumbência de faturar os modelos. Então, o que é que foi feito? Foi feito um aviso que logo que entra, e portanto repararam que logo que eu fiz
o respectivo login, imediatamente me apareceu portanto, uma janela onde estão indicados os modelos que vão vencer dentro dos próximos dias. Claro que isto tem tudo a ver com a implementação e, portanto, quer dizer que eu aqui posso não ter 10 dias, posso ter 30 dias, posso ter apenas os que já estão vencidos, ou então, neste tipo de, digamos assim, aviso, é possível ter outro tipo de informação e, portanto, poderíamos ter aqui as cobranças que deveríamos efetuar ou outro tipo de informação que tenha a ver com a própria análise, etc. Portanto, mas volto a referir que isto é uma implementação. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que implica que haja um programador que faça depois a configuração e que desenvolva a listagem que vai aparecer aqui em termos que é disputada na altura do login. Obviamente que a S3L está disponível para isso e, portanto, é uma questão de contactar e ver depois o que é que se poderá fazer, quais são exatamente as mensagens que podem ser aqui incluídas. Desde já, então, nós estamos a falar na questão dos modelos. E eu vou utilizar esta faturação periódica para mostrar uma série de características que não têm nada a ver com a faturação periódica. São características que estão, digamos assim, disponíveis na aplicação. Esta é uma delas. Ok. Vamos então passar para uma situação que é, eu tenho os meus modelos, seria importante, por exemplo, agora saber que modelos é que eu tenho lançados, portanto, que modelos é que já estão lançados na aplicação para faturação. E, então, neste caso, eu posso utilizar, e talvez seja a melhor maneira, utilizar uma listagem de documentos, que é também uma nova característica da versão 15.2. Já existia a listagem de documentos, portanto, e isto, a listagem dos documentos emitidos, já era uma opção existente. Aqui existe também uma novidade, é que ela não estava disponível na versão Starter e passou a estar. Portanto, esta listagem, tal como quem tinha o Classic ou o Advanced já conhecia, passou a estar disponível na versão Starter e que vai permitir esta listagem listar documentos. E aqui é interessante também identificar o que é que a informação que está nos documentos e a informação que está nos movimentos. Portanto, eu posso ter informação que está nos documentos que depois não é refletida em termos de movimentos. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo que provavelmente entendem. Se eu fizer um orçamento, esse orçamento ainda não tem impacto financeiro, ainda não tem impacto no stock, portanto, apenas foi um orçamento. Então quer dizer que não tem movimento de conta corrente, não tem movimento de estoques, não tem movimento de encomenda, não tem, digamos, ainda movimento nenhum em termos de aplicação. Contudo, já existe um orçamento. Se eu quiser saber, tirar uma listagem dos orçamentos consoante o seu estado, por exemplo, é possível, através da listagem de documentos, fazer essa mesma listagem. Contudo, nós criamos uma nova listagem de documentos, que lhe chamamos análise de documentos, principalmente para depois ser mais fácil de identificar o que é uma coisa e o que é outra. Então, esta análise de documentos baseia-se já nas listagens que nós conhecemos, em que podemos configurar quais os campos que pretendemos que apareçam nessa mesma listagem. E vamos ver aqui, por exemplo, uma listagem dos documentos do modelo de faturação, seria um exemplo. E julgo que não quero mais referir as capacidades que tem este tipo de listagem, estes tipos de análise, porque permitem ao próprio utilizador então fazer, ajustar os outputs da aplicação de acordo com as suas necessidades. Vamos pôr aqui, por exemplo, o número do documento. Vamos pôr o código do cliente, por exemplo, código da entidade, vamos chamar aqui código do cliente, ou podemos pôr só cliente, vamos o nome, por exemplo,
Vamos querer provavelmente também a data, e para sabermos qual é a próxima data da faturação deste mesmo documento, deste modelo, no fundo. Vamos pôr aqui o tipo, e este tipo tem a ver com o facto de termos, portanto, é o tipo de modelo que nós vimos há pouco, que se era avança, etc. E também, já agora, o total do documento. Julgo que será importante também aparecer aqui o nosso total do documento. Aqui o total do documento, eu vou pôr o total do documento, embora aqui no total do documento já temos o IVA. Portanto, vamos aqui colocar uma situação que é, embora eu já tenha aqui o total líquido, não vou utilizar o total líquido, eu vou calculá-lo, só para vermos então a possibilidade de termos aqui. Eu poderia utilizar logo diretamente o total líquido, mas vou então aqui utilizar isto. Ou seja, eu poderei então dizer-lhe que o total líquido é o total do documento menos o total de IVA. Ok, vamos por aqui não vamos imprimir isto. Ok. Além disso, poderíamos ter então aqui o valor total, aliás, o número de períodos que temos, o período de faturação, portanto, a cadência de faturação deste mesmo documento, e finalmente vamos pôr quanto é que me renderia, isto é apenas uma suposição, quanto é que esta faturação iria render, portanto, o valor anual deste mesmo documento, ou melhor, deste mesmo serviço. Vamos pôr aqui valorando, que é mais fácil. Ok, que seria então o valor líquido, total líquido, melhor dito, vezes 12, que seria então o período, a dividir pelo período que eu estou a colocar, o período de faturação. Vamos pôr aqui só o período, é mais fácil. Ou seja, eu estou a indicar-lhe que pretendia uma listagem onde me apareçam todos os documentos que sejam modelo, e isso aí eu posso dizer logo aqui que quero que comece apenas, só quero que comece os que começam por MF, que é para me aparecerem apenas modelos. Reparem os filtros internos também das listagens, como eu já falei várias vezes, mas é sempre bom referir que estas características permitem então uma série de situações de construção de listagens e análises muito complexas. E, portanto, o que estamos aqui a ver é uma listagem onde eu vou ter todos os documentos, posso chamar assim, faturação periódicas, não preciso mais nada, acrescenta, com totais, ok. Ou seja, então, vou ter uma listagem onde tem o nome, o número do documento, o nome do cliente, a data e os valores de faturação anual. E cá temos então que estes são os modelos que eu tinha e que nesta altura me estão a dizer que o valor este total deveria estar ali, portanto eu coloquei isto no lugar errado e portanto poderia ser, seria este aqui, é preferível que apareça aqui em vez de ser ali. Não é? Porque me interessa-me saber qual é o valor total. Ok, gravo isto. E reparem que cá temos então a nossa listagem com o valor total que eu tenho de faturação anual. Eu chamo a atenção mais uma vez que estou a utilizar como exemplo os modelos de faturação, mas isto é uma listagem de documentos e, portanto, poderei utilizar esta listagem e construir a minha listagem
com qualquer tipo de documento que eu queira utilizar, seja elas guias de transporte, guias de remessa, ou então mesmo inclusivamente documentos que não tenham nenhum impacto nem financeiro, nem a nível de estoques. Portanto, qualquer documento, tal como eu já falei, em termos de orçamentos, propostas, etc. Ok, temos então a nossa listagem de documentos. Aqui nas listagens existem também algumas características que eu julgo que devam ser realçados, nomeadamente o facto de passarmos a ter aqui nos limites, estes limites que são tão úteis quando nós pretendemos, digamos assim, setorizar a nossa informação e saber apenas portanto, definir exatamente qual é a informação que eu pretendo que saia na listagem, e já sabemos que temos então limites de produto, de entidade, de documento, etc. Portanto, dependendo da listagem, vamos ter aqui mais ou menos limites. Contudo, neste caso concreto, podemos então limitar isto por dados que estejam contidos no documento, e esses dados são todos os dados do documento, além dos dados que são acrescentados, nomeadamente com atributos ou com outro tipo de informação. Esses dados também passarão a estar disponíveis para listar e também para limitar em termos de listagem. Mas o que eu estava a referir é que nestes limites passou a estar então uma nova categoria de limites. Portanto, nós já tínhamos o igual a, diferente de, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, entre, começado por, não começado por, etc, etc, etc. Contém o texto, não contém o texto, e agora temos aí também o incluído na lista e o não incluído na lista. Ora bem, este incluído na lista é a possibilidade de nós colocarmos numa listagem uma série de elementos que eu pretenda que apareçam na listagem ou que não apareçam. Por exemplo, se eu colocar aqui, no caso concreto, no período de faturação, que é o que está aqui, se eu colocar aqui incluído na lista, por exemplo, e agora posso pôr aqui 1,2,3, ou seja, eu quero que me apareçam os modelos que são mensais, bimensais ou trimestrais. E poderei ter depois semestrais, anuais, etc. Mas eu quero que me apareçam estes. Claro que eu antes não conseguia fazer este tipo de limitação. Porque eu podia pôr igual a 1 ou 2 no máximo, mas nunca podia pôr mais que 2 elementos. E então, neste caso, eu poderei então incluir uma lista que poderá ter o número de elementos que assim o entenderem e, portanto, separados por vírgulas. Isto é válido para códigos de clientes, por exemplo, zonas, etc. Tudo isso. Ou seja, se eu quiser da zona de Viseu, de Aveiro e de Lamego, numa única listagem, até aqui não era possível, porque eu podia tirar, quando muito, de Viseu e Lamego, ou Viseu e Aveiro. Portanto, neste caso, já é possível termos o incluído na lista e o não incluído na lista. Portanto, esta é uma nova característica também, como vemos, temos aqui então só os que são mensais, o que tem o período 1, 2 ou 3. Ok, portanto, esta é também uma nova característica que vale a pena realçar e que é também, sem dúvida, muito interessante. Já agora, existe uma outra característica que também foi incluída nestas listagens, não só nesta, mas também nas análises. Aliás, o que eu estive a dizer em termos de listagens, ou seja, em termos de parâmetros, isto também está disponível aqui, portanto, incluído na lista, não incluído na lista, etc. Portanto, tudo o que tem limites passou a incluir, digamos assim, mais estes dois parâmetros. Portanto, já existia a quantidade de parâmetros muito grandes, passou a ter mais também esta listagem. Existe também aqui uma característica que eu julgo que é, sem dúvida, muito interessante, principalmente quando temos vários utilizadores a utilizar, digamos assim, a mesma base de dados, a utilizar a mesma aplicação. Que é o facto de eu ter aqui, e este é um exemplo típico, eu tenho aqui N listagens.
muitas listagens, porque eu vou criando e vão ficando, e portanto há aqui muitas que eventualmente até são mais ou menos repetidas, com pequenas alterações, mas portanto, de uma forma geral, eu tenho aqui muitas listagens e tenho cá uma quantidade bastante grande de configurações. Acontece, porém, que, principalmente se eu tiver vários utilizadores, como já referi, eu vou querer que uns utilizadores possam aceder a um tipo de listagens, ou umas listagens, e outros a outras. Até agora isso não era possível, portanto o utilizador ou tinha acesso à opção ou não tinha acesso à opção. Neste caso concreto, passamos a ter a possibilidade de incluir na própria, portanto, na própria opção de listagem, peço desculpa, só aqui um pormenor, na própria opção da listagem, a possibilidade de configurar se está disponível e para que perfil de utilizadores. O já habitual botão do lado direito vai-me permitir então aqui as permissões por grupo. Como vocês já sabem, estas permissões por grupo estão disponíveis em tudo que é funcionalidades da própria aplicação, portanto eu posso configurar quais são os utilizadores que têm acesso a determinado botão, acesso a determinada ficha, acesso a determinada tabela, e neste caso concreto passamos a ter também a possibilidade de ver as permissões de grupo para as listagens. E então aqui, quando temos as permissões de grupo, aparecem todas as listagens e eu poderei dizer se estão disponíveis, por exemplo, para o grupo ou perfil do POS ou não, ou está disponível ou não está disponível. Portanto, a partir do momento em que eu digo que não está disponível, quem pertencer a este perfil, no caso que eu tenho aqui definido como sendo o perfil POS, não vai ver pura e simplesmente estas listagens que estão aqui configuradas. Portanto, esta é mais uma característica que, além de tornar muito mais personalizado ao próprio utilizador as listagens, permite também controlar com mais rigor quem tem acesso à informação e quem não tem acesso à informação. Portanto, aparecem todas as listagens e eu apenas tenho que definir para cada um dos grupos se está disponível ou não está disponível. Esta, portanto, como já vimos, é então uma nova opção e uma nova funcionalidade da própria aplicação. Existem aqui ainda uma série de outras situações em termos de segurança que eventualmente falamos mais tarde, que tem a ver também com o facto de podermos ainda, digamos assim, adicionar limites à utilização do próprio utilizador, portanto, neste caso por grupos de utilizador ou então por perfis de utilizador, melhor dito. Ok, continuamos então. Já vimos aqui algumas situações que estão disponíveis na aplicação, mas nós começamos então por fazer os modelos de documentos e as faturações periódicas. Vamos retomar esse mesmo exemplo para ver então ainda outras características da aplicação que são, sem dúvida, interessantes. Uma delas é a importação em bloco. Esta importação em bloco já existia, portanto, foi melhorada, foi feita novas valências, foram criadas novas valências nesta opção, mas ela já existia. Contudo, esta opção vai-me então permitir, portanto, como já permitia de alguma forma, vai-me então permitir fazer digamos, a transformação de documentos, de um conjunto de documentos, noutro conjunto de documentos. Por exemplo, eu poderei fazer as minhas guias de remessa ou guias de transporte ao longo da semana e chegar ao fim da semana, ok, eu agora quero faturar todas as guias de remessa que eu tenho para os clientes. Ou seja, transformar as guias de remessa em faturas. E para isso, eu posso indicar se quero isto agrupado por cliente, isto é, que ele faça todas as guias de remessa numa única fatura, desde que sejam do mesmo cliente, ou mesmo até inclusivamente utilizar o agrupamento do produto. O que, por exemplo, me iria permitir que eu, se dentro de várias guias de remessa tivesse o mesmo produto,
Eu na fatura apenas me aparecia uma única linha com a quantidade total do que estava nas guias de remessa. Voltando então ao nosso caso em concreto, eu vou utilizar esta opção para fazer as minhas faturações periódicas, isto é, eu vou passar o meu modelo de faturação para fatura, podia ser fatura, venda a dinheiro, seja o que for, ou outro tipo de documento. Quais são as datas que eu pretendo faturar? Neste caso, ele está a colocar por defeito que é o mês anterior. Vamos dizer que não, eu quero isto, efetivamente, quero do mês 7, porque eu só tenho. Então, vou faturar todos os modelos de julho, todos os modelos de faturação, ou seja, todas as faturações periódicas de julho. E cá estão elas. Tinha então esta aqui, o 1, tem o serviço de contabilidade de 250 euros, o 2, etc, etc. Obviamente que, como já sabem também, e isso já é comum em toda a aplicação, é possível então nós aqui também fazermos a visualização do próprio documento, não é? Tenho aqui MF00, modelo de fatura número 2, que eu posso, obviamente, fazer logo a minha visualização e inclusivamente, podemos ver aqui o histórico deste mesmo modelo, ou seja, todas as faturas que já foram originadas por este mesmo modelo. Isto é muito interessante também, nós sabemos, temos um serviço que é de periódico, tenho isto de uma forma, todos os meses tenho uma avença, e saber quantas vezes é que eu já faturei isto, quantas avenças é que já se venceram. Ok, portanto, temos então a possibilidade de fazer a visualização, mas se não quisermos fazer a visualização, podemos fazer logo, imediatamente, a transformação disto em fatura. Não vou agrupar por nada, não vou utilizar então este armazém. Quero fazer a impressão dos documentos, sim ou não? Esta impressão dos documentos, portanto, se eu lhe disser que sim, ele vai automaticamente, à medida que os vai executando, vai imprimindo, vão saindo diretamente na impressora. Se eu disser que não, pura e simplesmente ele executa-os, mas não os imprime. É isso que eu estou a fazer, até porque não tenho aqui nenhuma impressora. Reparem que, como é óbvio, isto não permite fazer, digamos, a pré-visualização, porque não faria grande sentido eu ter aqui vários modelos e depois estar a fazer a pré-visualização disto, portanto não faria grande sentido. Neste caso concreto temos então que eu executei os modelos e transformei já os modelos de faturação no respectivo documento, na respectiva fatura. Se nós virmos aqui, por exemplo, um dos que eu sei que tinha modelos, eu tinha de certeza este, eu vou ver que tenho aqui uma fatura com data de hoje, que diz respeito, efetivamente, ao modelo. Cá está. A fatura número 142, que, se eu vir o documento, tenho já a fatura, neste caso já personalizada de acordo, portanto, com as variáveis substituídas, nomeadamente, tenho a data inicial do período de faturação, do período de vigência desta avença, até à data final. Portanto, o período de tal a tal, e neste caso temos aqui o serviço de contabilidade e tal, as pastas impressos e material de escritório, bem como os serviços adicionais serão faturados em separado. Claro que este texto é de acordo com aquilo que vocês entenderem colocar. O que é importante é que ele automaticamente substituiu estas duas variáveis pelos valores corretos. Também é importante, se eu for aqui então ao histórico, tenho efetivamente que isto veio do modelo de faturação número 1 e, claro, se eu quiser ver aqui o modelo de faturação número 1, tenho então histórico, no histórico tenho todos os documentos que já foram originados por este modelo, e cá temos então o nosso documento número 142, de forma a que possamos então ter o histórico de todo esse modelo. Portanto, e temos aqui já de uma forma imediata todos os documentos, todos os modelos, todas as faturações periódicas que eu tinha para este período, já transformadas em faturas, e portanto
já temos isto tudo tratado em termos do próprio documento e em termos do cliente, em termos de stock, de vendas, tudo isso. Portanto, tudo isso passou a estar já tratado. Há aqui uma questão que é, eu quando consulto, e eu vou por aqui, podia ir consultar diretamente o modelo, mas eu vou aqui consultar este modelo, não sei se repararam há pouco, mas este modelo já me está a dizer que a próxima faturação vai ser então no dia 1 de agosto. Portanto, ele estava para o dia 1 de julho, eu acrescentei então mais um mês, porque isso tinha a periodicidade de um mês, e ele passou-me automaticamente então para o dia 1 de agosto. Ou seja, está preparado então para fazer a próxima faturação. Ora bem, digo eu que emiti os documentos, mas na verdade eu não os emiti. Eles foram gerados, mas não foram, na verdade, digamos, impressos. Portanto, não foram emitidos. E agora tenho aqui um problema que é ir aos documentos fazer a sua impressão. Para evitar que isso seja um problema, criamos então também uma outra opção, que uma outra funcionalidade passou a estar disponível, nomeadamente o facto de eu poder fazer a impressão em bloco dos documentos. Não é importação em bloco, mas sim impressão em bloco. A impressão em bloco, importação em bloco já vimos há pouco. A impressão em bloco, temos então a possibilidade de eu emitir ou de imprimir um conjunto de documentos. E mais uma vez, como é que eu seleciono o conjunto de documentos que pretendo? Através dos filtros que já são conhecidos. Portanto, os filtros do documento, de clientes, posso emitir os documentos todos de um cliente, os documentos todos que contenham um produto, os documentos todos que tenham entre uma determinada data, etc. E no caso concreto, o que eu quero é, efetivamente, os documentos que tenham estas datas. Mas vamos supor até que existem outros documentos, até porque poderá haver outros utilizadores, e podia também limitar aí por utilizador, mas que possa haver outros utilizadores que estejam a emitir o documento. Mas neste caso concreto, eu quero que no documento de referência, portanto, ou seja, que tenham sido originados por MF, ou seja, que o documento de referência comece por MF. Ok. Não começa, começa por MF. Já agora vou pôr só o dia de hoje, que é para evitar. Ok? Então o que é que isto me vai acontecer? Ele vai mostrar todos os documentos que estão então em fila de impressão, que eu possa fazer a sua impressão, e nesta altura eu tenho aqui uma lista, poderei selecionar aqueles que quero, e portanto já estou habituado a esta lista, portanto, de selecionar aqueles que pretendo, e a partir daqui posso então fazer a sua pré-visualização. Há aqui um pormenor que eu poderei imprimir o documento como sendo original, e isto é muito importante, porque me vai evitar aquela situação de segunda via. Não é? Então eu poderei imprimir isto como sendo original, e poderei agora pedir a sua pré-visualização. Se não pedir pré-visualização, ela imediatamente vai enviar para a impressora que estiver selecionada aqui por defeito, e portanto seria a impressão direta. Neste caso, como eu já falei, não tenho cá a impressora e muito menos vocês conseguiriam ver a impressão, eu vou fazer então a pré-visualização. A pré-visualização, claro que neste caso são 4 e portanto é perfeitamente viável, mas se fossem muitas não seria prático. Mas pronto, cá temos então o respectivo documento. Reparem que aparece em termos de aspecto bastante agradável para o próprio cliente final. Aparece o período inicial e o período final de faturação, com os bolds ou itálicos ou todo o tipo de formatação do texto que quisessem ter colocado ou que tivessem colocado, ou até inclusivamente alguma imagem que eventualmente quisessem também adicionar ao próprio documento. Cá está o documento normalzinho como vocês já estão habituados a ver, e neste caso tínhamos a fatura número 142 como original, e não como segunda via, que isso é muito importante. Eu então faria a impressão deste, eventualmente, e passava para a seguinte e assim sucessivamente. Isto porque eu estou a pedir pré-visualização. Obviamente que esta opção
provavelmente, maioritariamente, digamos assim, a maioria das vezes não será utilizada com pré-visualização, será utilizada logo com impressão direta na própria listagem, na própria impressora e, portanto, nesse caso, seria a impressão do próprio documento. Aparentemente existe aí algum problema, mas penso que é pontual. Se, entretanto, houver mais alguém que ficou sem imagem, se houver alguém que tenha problemas, por favor avise que poderemos fazer, eventualmente, tentar identificar qual é o problema. Neste caso, parece que não, que está tudo bem, e vamos então continuar. Esta, portanto, já vimos, é também uma característica que passou a estar disponível na versão 15.2. Impressão em bloco. Permite-me eu fazer, por exemplo, os meus documentos em casa e depois chegar ao escritório e fazer a sua impressão, etc. Portanto, cria uma série de outras possibilidades ao próprio software e facilita, sem dúvida, a sua utilização dentro da própria análise e de funcionalidade para a empresa. Muito bem. Vamos continuar aqui, no caso, com outras características. Juntando ainda aqui... existe algum problema aí com a ligação? Não. Bom, é assim, se alguém tiver, aparentemente só existe aqui um problema com um utilizador, se alguém tiver dificuldade pontual, poderá sempre tentar sair e voltar a entrar e, portanto, nesse caso, a ligação será restabelecida e, portanto, não resolverá o problema. Ok, vamos ver agora uma outra funcionalidade que, julgo eu, é muito interessante, mas, sobretudo, vou lembrar já funcionalidades que existiam, nomeadamente no que refere às listagens comparativas. As listagens comparativas e análises comparativas já existiam há bastante tempo, já existem desde quase o início da aplicação e vão sendo melhoradas, às vezes mesmo inclusivamente os outros tipos de análise vão sendo melhoradas, vão sendo, digamos assim, acrescentadas novas funcionalidades e neste caso concreto as análises comparativas também sofreram uma melhoria, que foi, entre outras, porque houve aqui uma série também de melhorias. Normalmente eu refiro apenas aquelas mais visíveis para o utilizador, embora que muitas das vezes as mais relevantes até nem são as mais visíveis para o utilizador, são as que estão de forma interna e, portanto, em termos de performance e etc. Neste caso concreto, existe aqui estas análises, eu julgo que vale a pena referir aqui que estas análises também podem ser todas elas configuráveis. Nós poderemos ter então os períodos e os valores que contêm nesses períodos configuráveis, a relação entre eles, os campos que têm, portanto, tudo isso é configurável, tudo isso é possível vocês fazerem e, portanto, julgo que é uma ferramenta que é muito importante e que pode ser muito aproveitada para as vossas análises. Dito isto, e para não nos alongarmos aqui nesta listagem, porque como vocês já sabem, temos aqui todos os campos possíveis, todos os valores possíveis de documento, de movimentos de conta corrente, de entidades, de movimentos de estoque, etc. Portanto, existe aqui uma quantidade enorme de variáveis que podem ser utilizadas nestas listagens. Além disso, podemos então criar as variáveis calculadas. Temos também, como vocês já sabem, os filtros embutidos dentro das listagens, que, como veem, é fundamental. O facto, por exemplo, há bocado da listagem dos documentos, de dizer, ok, eu quero apenas os documentos começados por MF. Portanto, e aquela listagem passou a chamar-se listagem de documentos de modelos de faturação, porque ali não vai aparecer faturas, não vai aparecer vendas de dinheiro, não, é só MFs, porque naquele caso concreto eu só quero aquilo. E aqui também podemos fazer esse tipo de filtros, estes tipos de filtros embutidos que são, sem dúvida, importantes, bem como as máscaras que depois queremos utilizar em termos de impressão. Portanto, existe aqui toda essa possibilidade e foi feito então aqui
alguns ajustes, nomeadamente o facto de termos portanto, o tratamento dos períodos. O tratamento dos períodos e da sua seleção foi, digamos assim, afinado, nomeadamente que passamos a ter aqui a possibilidade de fazer isto, por exemplo, mensal, e dizer, ok, trata início e fim do mês. Ele automaticamente vai colocar desde o início do mês até ao final do mês, portanto já não teremos que fazer qualquer ajuste a esse nível. E temos também a possibilidade logo de acrescentar vários períodos, e ele imediatamente seleciona as datas, tanto início como fim, independentemente de ter 30 ou 31, ele lá vai fazendo os respectivos ajustes. E cá está uma listagem, por exemplo, se eu quiser a evolução das vendas por produto, que é o caso, eu tenho as listagens de vendas por produto, ao longo dos últimos 12 meses. Vamos ver o que é que isto aconteceria. E, portanto, esta é uma listagem. Portanto, volto a realçar que aqui a questão da seleção das datas foi tornado aqui mais versátil em termos de seleção, em termos de preenchimento, para evitar termos aqui uma tabela e que tínhamos que preencher isto um a um, portanto, tornava-se um pouco difícil e moroso, embora já antes existia mais ou menos assim deste género, mas, portanto, foi melhorado essa situação, nomeadamente o facto do início e fim do mês, e depois, finalmente, também poderemos ainda fazer a sua edição dentro da própria tabela e fazer ajustes de datas, se eventualmente assim o entendermos. Neste caso concreto, eu vou tirar então as listagens, as vendas do mês, vou tirar menos períodos, ou pode ser 12 meses. Ok, vamos ver o que é que está. Portanto, esta é uma listagem que me vai dar a evolução dos produtos ao longo dos diferentes meses. Não era esta listagem que eu queria tirar, esta listagem torna-se um pouco mais demorada, até porque vai aparecer todos os produtos que foram vendidos ao longo dos 12 meses, e além disso não está o efeito muito agradável, porque temos muita informação, e, portanto seria uma situação não tão versátil como eu pretendia. Mas vamos pegar aqui uma outra listagem, por exemplo, vendas de vendedor por família, em que a lógica é a mesma, podemos ver isto. Portanto, neste caso é uma listagem que está construída, e se nós vermos aqui em termos de configuração, o que é que eu vou ter? Tenho o código e o nome da família que me vão aparecer depois, aliás, o código e o nome do vendedor que me vão aparecer em título, como quebra, e depois então tenho a família e o valor das vendas. Ora bem, neste caso concreto, se eu tirar as minhas vendas portanto, do meu vendedor família ao longo dos últimos 12 meses, vai-me dar a evolução vendedor a vendedor por cada uma das famílias, quanto é que ele vendeu em janeiro, fevereiro, março, melhor, desde os últimos 12 meses, e temos então aqui uma listagem que tem efetivamente muitos dados, mas está organizada, onde temos temos aqui qual é o vendedor e depois que famílias é que ele vendeu e em que meses é que vendeu. Reparem que uma das grandes novidades nesta listagem é o facto de aparecer aqui quais são os períodos, que antes aparecia período menos 1, menos 2, portanto poderia ser menos explícito. Neste caso concreto está a aparecer as datas que estão contidas em cada um dos períodos e temos aqui os últimos 12 meses de uma forma perfeitamente organizada e de fácil leitura, em que podemos ver exatamente qual é a evolução de vendas, tanto do vendedor como da própria família dentro do vendedor. Portanto, uma das características é sem dúvida também o facto de realçar, o facto de aparecerem aqui as respectivas datas do período. Existe aqui uma outra situação que também é interessante, que é o facto de nós termos a possibilidade de ter aqui o código e o nome do vendedor e podemos fazer também a visualização, neste caso, da entidade. Reparem que antes isso não era viável por uma simples razão. Ele ia tentar fazer a pesquisa do conjunto do texto. Neste caso foi incluído aqui um marcador, e sempre que eu tenho aqui o maior, vai então significar, para a interpretação do próprio software,
que é possível nós fazermos então a pesquisa de alguns destes elementos e depois ele vai selecionar quais são os elementos que ele consegue efetivamente fazer a sua respectiva visualização. Portanto, isto tem a ver também depois com a configuração das listagens. Portanto, quem quiser depois utilizar este tipo de funcionalidade e de fazer a pesquisa, neste caso eu aqui não tenho cá o produto, mas poderia fazer a pesquisa do produto se tivesse aqui o código de produto, etc. Mas sem dúvida interessante que mesmo num texto ainda que contém vários elementos, eu possa então separá-lo de forma a poder fazer a visualização deles em separado e, portanto, ter quais são os elementos de cada um deles. Ora bem, dito isto, temos agora aqui a nossa listagem, que como nós podemos ver em termos de impressão, e realço que quando são listagens com muitos dados, temos sempre a possibilidade de fazer isto em versão horizontal. E, portanto, e neste caso, cá temos a nossa listagem perfeitamente alinhada com todos os elementos e a evolução de vendas do próprio vendedor por família ao longo dos últimos 12 meses. Portanto, esta listagem comparativa, julgo que, sem dúvida, é interessante realçar novamente algumas valências que tem, mas, sobretudo, a funcionalidade que está implícita e que está sempre, que já estava também, que já existia dentro da própria opção. Claro que foram feitos aqui muitos melhoramentos e acertos, mas esta opção já existia, foi apenas melhorada e trazida novas funcionalidades, nomeadamente em termos de limites, etc. Que também aqui temos a possibilidade de fazer a permissão por grupos, portanto, tal como eu já referi, portanto, é sempre interessante ver esse tipo de situação. Uma outra característica que também foi acrescentada e que, de alguma forma, é também transversal à própria aplicação, e portanto eu normalmente refiro aquelas que têm maior impacto na aplicação no seu todo, é, por exemplo, o facto de eu poder ver nesta listagem, por exemplo, aqui uma listagem de vendas por produto, ou em qualquer uma outra listagem, mas vamos pôr aqui só deste ano, ok. Portanto, uma listagem de vendas por produto, e que é a listagem configurada, como nós já falamos muitas vezes, e portanto, que neste caso tenho aqui até vendas por produto, documento a documento, portanto, está assim, é uma listagem que se calhar até poderá nem ter um interesse por aí além, e eu não criei este vendas por família, mas sim criei uma listagem de vendas, vendas por produto, não era esta, porque esta por famílias não era bem o objetivo que eu pretendia, mas neste caso concreto, eu queria era vendas por produto que não estão a encontrar, mas que existe aqui alguns, mas pronto. Vamos pôr esta margem de vendas por produto, por exemplo, em vez de ser a listagem de vendas. Ok. Isto só para mostrar aqui uma funcionalidade que é o facto de eu poder ter dentro da própria listagem funções de visualização. Ou seja, eu tenho aqui este produto, mas vamos supor, e isto, mais uma vez, tem a ver com funcionalidades de implementação, portanto, terão que ser sempre ajustadas. Vamos supor que eu, neste caso concreto, quero que sempre que me apareça, sempre que eu passo com o rato por cima do código do produto, ele me mostre qual é o estoque que tenho neste mesmo produto. Portanto, isto estou a fazer nesta listagem, mas poderá ser aplicado depois em qualquer outra listagem onde tenha o código de produto. Então, o que é que acontece? Eu poderei, de uma maneira simples, o costumeiro botão do rato do lado direito, e então associar a esta tabela e a este campo uma determinada função, função essa que já deverá estar criada, portanto tem a ver com a tal situação de personalização, e neste caso é a função de fazer a visualização de existências em cada um dos produtos. Então eu ao fazer isto, ao associar isto, posso fazer logo a respectiva visualização do produto, das quantidades existentes. Portanto, à medida que eu vou
passando pelos códigos dos produtos. À medida que eu vou passando pelos códigos dos produtos... Não, está bem, está funcionando. Aparentemente, é curioso. Pronto, ok. Existe aí uma dificuldade. É muito estranho, nunca me tinha percebido. Mas o que é um facto é que eu aqui consigo ver, mas nesse caso, deixa-me ver se por acaso isso não tem a ver aqui com o tipo de share que eu fiz. Ou seja, o que acontece é que eu aqui, efetivamente, estou a ver... Não é nada disto. Estou a ver... pois... Não. Bom, na verdade, em termos de funcionalidade, ela está a funcionar e, portanto, eu aqui aparece-me, em termos de execução, o estoque de cada um dos produtos. Vocês aí não estão a conseguir ver, eu estou a olhar ali para a imagem e não aparece, mas, sim senhora, aqueles tooltips que já apareciam nos documentos, com as quantidades existentes, etc., que foi esse que eu utilizei, passou a estar então disponível em qualquer uma das listagens, desde que o próprio utilizador associe essa função dentro portanto, da própria listagem, dizer qual é a função que pretendem e a partir daí passam a ter também essa funcionalidade na listagem. Ok. Existem muitas outras funcionalidades. Eu vou agora, e porque já estamos em cima da hora, um pouco em cima da hora, vou só referir duas que eu julgo que são da maior importância. Que é, uma delas tem a ver com uma análise que foi criada e que nos permite fazer o nosso mapa balanço de atividade, é assim que nós chamamos, e que basicamente é o quê? Este mapa balanço de atividade vai-me permitir, eu vou tirar isto desde o início do ano, temos aqui digamos, os limites que já estamos habituados, e vai-me então permitir que eu, num único mapa, consiga ver como é que vai, digamos assim, a posição do negócio, como é que vai a minha atividade, em termos de valor de o que é que eu comprei, qual é a minha variação de existências, quanto é que eu vendi, quanto é que eu gastei, etc. E cá temos, então, o nosso mapa balanço de atividade, que diz então o quê? Na família 01, que diz aqui que é fornecimentos e serviços externos, nos fornecimentos e serviços externos eu tenho aqui, por exemplo, custos de 3.538, que eu posso então subdividir, que é, com viaturas tenho 1.385 e com outros gastos 2.153. Ok, com viaturas, o que é que eu tenho cá? Com viaturas tenho combustível de 725 euros, seguros 300 euros, manutenção e reparação 360. E assim sucessivamente. Portanto, isto vai-me permitir, nos outros gastos, tenho cá eletricidade, rendas, água, etc. Isto vai-me permitir que eu consiga fazer uma visualização global dos meus custos e proveitos da minha atividade, de uma forma simples, em qualquer altura, e depois, depois de eu ver de uma forma global, poderei então ver isto mais em pormenor. As despesas com o pessoal, o que é que está dentro das despesas com o pessoal, ordenados, encargos, prémios, etc. E depois temos a parte das vendas nos produtos. O que é que nós temos aqui? Olha, temos 3.000 euros de compras e temos 30.000 de vendas e temos uma variação de existências de 16.000. Isto quer dizer o quê? Eu baixei as minhas existências em 16.000 euros. Portanto, quer dizer que eu passei a ter menos valor de 16.000 euros, mas em contrapartida fiz a venda de 30.000. E, portanto, tudo isto, em termos de vendas, em termos de compras, em termos de variação de existências, em termos de custos, eu consigo, num único mapa, ter, então, a visualização global da minha atividade. Eu julgo que este mapa é muito importante e é de execução muito simples. Nós poderemos criar, então, documentos onde eu vou lançar os meus principais custos
e poderei ver, período a período, o período que eu definir, como é que vai a minha atividade. Estou a ganhar dinheiro, não estou a ganhar dinheiro, está a ser rentável, não, este mês foi, o outro mês não foi. Portanto, tudo isso de uma forma rápida e muito simples de executar. Não só em termos de lançamento, porque a maior parte dos lançamentos já está feito, em termos de compras e vendas, bem como depois também em termos da própria análise. Portanto, qualquer gestor se senta 2 minutos e consegue fazer, digamos assim, o retrato da própria atividade da empresa. Aqui podemos logo definir qual é o nível que pretendo de análise, portanto, se quero isto já com vários tipos de subdivisão ou não, mas o que também é importante é definir que se eu quiser isto dividido e esmiuçado, digamos assim, um determinado valor, quando eu fizer esta impressão, é exatamente assim que me vai aparecer. Portanto, ou seja, vai-me aparecer em termos de impressão exatamente com o nível de detalhe que eu tiver definido em cada um dos grupos, digamos assim, da minha atividade. Pronto, esta é efetivamente uma ferramenta que eu acho que é extremamente interessante e quis realçar nas características desta versão. Uma outra característica que também que tem uma funcionalidade completamente diferente, mas que também não deixa de ser muito interessante, tem a ver com o facto de me permitir também esta versão fazer a exportação de dados, daquela exportação que nós temos que fazer todos os meses, de uma forma periódica, aliás, periódica mesmo, todos os meses, ou seja, todos os meses nós temos que enviar para a AT quais são as faturas que foram emitidas todos os meses. Portanto, e então nós resolvemos aqui tentar, digamos, minimizar o trabalho nesta opção. De que forma? Colocamos a possibilidade de fazer a exportação de uma forma automática. Ou seja, nós temos aqui que ele vai exportar da fatura 123 até a 129, tal como já tínhamos, não é? Portanto, isto era o que já existia de uma forma mais ou menos geral. Claro que houve aqui alguns acertos, e nomeadamente em termos de funcionamento, houve muitos, mas o que é que acontece? Eu poderei então agora fazer a exportação manual, que era o que já existia, portanto ele vai gerar um fecheiro e depois eu vou ao portal da autoridade tributária submeter esse mesmo fecheiro, fazer a sua validação, ou então fazer isto de uma forma automática. Ao fazer isto de uma forma automática, ele vai me permitir então selecionar se quero fazer a sua validação ou se quero enviar sem qualquer validação. Aqui aparece apenas validar, mas quando eu faço a validar, ele permite-me depois fazer também o seu envio. Ok, eu vou escolher validar. O que é que vai acontecer? Ele automaticamente entra em contacto com portanto, o portal da autoridade tributária, submete o fecheiro, recolhe o feedback, portanto, ou seja, recolhe toda a informação que normalmente aparece lá e que é um pouco ilegível, não é? E transforma num texto que aqui sim é legível e facilmente interpretável. E então, sabemos nesta altura que eu submeti um fecheiro com 7 documentos, em que tem 6.366 euros de créditos e nada de débitos. Eu chamo a atenção para que é sempre importante nós fazermos esta verificação. Já agora, como é que fazemos esta verificação? É muito simples. Nós chegamos aqui e temos listagens, ou melhor dito, nas análises de taxas de IVA. Neste caso estamos a fazer de junho, só dos clientes, que são os únicos documentos que a gente exporta, e cá está. Temos aqui uma lista de todos os documentos. Se tivéssemos notas de crédito, portanto, teríamos depois aqui os respectivos valores, e é só conferir estes valores. Estes valores coincidem com estes? Sim, senhor. Então a exportação está correta. Convém que isto seja feito, porque poderá haver uma outra situação, ou porque já fizemos uma exportação e agora vai apenas parcial, ou porque já geramos um fecheiro, embora a gente não o tenha submetido. Portanto,
Acho que é sempre importante fazer esta verificação e temos estes dados para fazer essa mesma verificação. Portanto, neste caso concreto, verifiquei, sim senhora, coincidem os valores, então posso fazer o envio. Ao fazer o envio, ele automaticamente submete, portanto, primeiro ele submeteu para fazer a sua validação e depois submeteu assim portanto, já de forma definitiva este mesmo fecheiro. Neste caso, eu estou a utilizar o modo teste e, portanto, ele diz-me que não está considerado em termos de processamento. Portanto, este é o envio em modo testes. Por isso é que eu fiz a simulação. Mas, o que é um facto é que, para vocês, a obrigatoriedade de emitir ou de colocar esse fecheiro no site da autoridade tributária estava cumprido. Portanto, está cumprido e mais. Eu posso agora fazer e visualizar todas as submissões que foram feitas. Portanto, tenho aqui um log, tenho aqui um histórico das exportações que me permite ver quais foram os dias em que eu fiz a respectiva submissão, a validação e o respectivo envio. Portanto, fico com o histórico de toda essa informação. Eu mesmo só a título de fecho, vou só falar aqui também numa outra característica que eu julgo que também é muito interessante, que tem a ver com uma nova característica que apareceu também na tabela de preços e que tem a ver com o facto de eu poder definir em cada uma das tabelas de preços o seu arredondamento, o arredondamento que eu pretendo, o número de casas decimais que eu vou utilizar para o arredondamento da fatura, da tabela de preços. Isto é, eu poderei ter uma tabela de preços, por exemplo, a tabela de preços de venda ao público, eu provavelmente, se for, depende do artigo que eu estiver a vender, mas eventualmente eu não quero que apareçam lá cêntimos e meios cêntimos e etc. Por outro lado, se for uma tabela de revenda, se calhar aí já não me importa, até porque depois ali vou acrescentar o IVA e, portanto, já não fará grande sentido. Então, o que é que acontece? Eu poderei, por cada tabela de preços, indicar-lhe qual é o arredondamento que pretendo. Este arredondamento tem, digamos assim, a seguinte característica. Primeiro, se eu puser um número inteiro, um número positivo, ele vai considerar que é o número de casas decimais que eu pretendo para arredondamento. Ou seja, neste caso eu tenho aqui duas, eu quero que o meu aqui arredonda duas casas decimais. Se eu quisesse que arredondasse logo à primeira casa decimal, era uma questão de colocar aqui 1. Se eu não quiser que arredonde logo ao euro, então eu ponho 0. Mas vamos supor que eu quero que arredonde às dezenas. Então eu poderei pôr aqui menos 1. E neste caso ele vai-me arredondar às dezenas do euro. E se for às centenas, menos 2. Ok? Além disso, tem uma outra característica que é eu poder fazer o arredondamento com preços psicológicos. Aqueles preços assim do 9,99, do 4,99, etc. Portanto, para isso, eu utilizo aqui então estes arredondamentos psicológicos, isto utiliza-se sobretudo nos preços de venda ao público. Portanto, estes arredondamentos psicológicos que eu posso então fazer de acordo com o arredondamento em termos de casas decimais que eu estou a utilizar. Isto é, se eu estou a utilizar, por exemplo, o arredondamento ao euro, fará sentido que eu depois faça o arredondamento psicológico à décima do euro, portanto, às dezenas de cêntimos. Portanto, eu com base nisto consigo ter o cálculo mais preciso em cada uma das tabelas de preço e saber exatamente o que é que eu vou pretender em termos de casas decimais, se quero arredondar em termos de casas decimais e qual é o acerto psicológico que quero, o desconto ou acerto psicológico que eu pretendo fazer em cada um dos preços. Okay? Esta também é uma característica que eu acho que vale a pena reter em termos de informação. Existem aqui mais algumas situações interessantes, nomeadamente passou a ser possível, o que é também muito relevante, aqui a pesquisa nas entidades, passou a ser possível pesquisar o número de telefone e, portanto, por exemplo, ou qualquer tipo de contacto,
por exemplo, este telefone está associado a este cliente. Existe, portanto, a possibilidade de eu adicionar aqui qual é portanto, a pesquisa dos contactos e também, em termos de informação, a pesquisa dos contactos. Na pesquisa dos contactos, portanto, se eu colocar isto, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, se eu colocar a informação, vou ter cá todos os contactos. E isto quer dizer o quê? Se eu quiser saber todos os clientes, ou seja, a informação que estão num determinado domínio, por exemplo, então, neste caso, eu poderei fazer aqui, olha, eu quero fazer a pesquisa por domínio.pt. Isto é perfeitamente possível e ele vai me encontrar todos os clientes que tenham domínio.pt, bem como um determinado nome. Portanto, se eu quiser colocar aqui que tenho Alice no contacto, ele vai-me aparecer Alice, neste caso vai-me aparecer Alice também nos outros lados, porque eu tenho também a pesquisar pelo nome, etc. Mas, portanto, esta também é, sem dúvida, uma característica muito poderosa em termos de pesquisa, o facto de podermos pesquisar diretamente através dos contactos. Há aqui ainda mais algumas situações. Eu vou realçar só, por exemplo, o facto de eu, se me quiser ausentar do meu posto de trabalho, basta clicar aqui no utilizador e fica automaticamente a aplicação bloqueada. Portanto, nesta altura, só quem souber uma password é que consegue entrar na aplicação. Recordo que aqui é de realçar que se eu puser aqui outro utilizador, ele vai-me entrar com o perfil do outro utilizador. Portanto, é uma maneira também de poder alterar o utilizador de uma forma sem se ter que sair da aplicação. Existe ainda também a possibilidade, em termos de implementação, de nós colocarmos, sei lá, introduzir, ser obrigatório introduzir o utilizador cada vez que faz um documento. Portanto, existem algumas situações a esse nível que são também muito interessantes. Portanto, mas a característica que eu gostava de realçar é, sem dúvida, o facto de eu ter a possibilidade de bloquear logo de imediato o ecrã, bem como podemos agora, nesta altura, também, inclusivamente, definir no utilizador se queremos que ele altere a data, podemos inibir que ele altere a data do sistema, que altere a impressora. Portanto, estes dados podem agora também ser configurados em termos de perfil. Já estamos um pouco além da hora prevista. Portanto, eu, em termos de apresentação de características, considerava que estas são as mais relevantes e que são aquelas que mais impacto terão, provavelmente, na sua utilização. Estou agora disponível para responder a alguma questão que, entretanto, queiram colocar, achem oportuno, que não tenha sido ainda respondida em termos de chat pelo Rui, que eu esqueci-me de dizer quem é que estava a responder às perguntas no chat, é o Rui. E, portanto, se entretanto houver alguma questão que queiram que eu responda e que queiram que eu exemplifique, estejam à vontade e coloquem essa mesma questão. Aparentemente está tudo esclarecido, o que é bom, poderá ser. E, neste caso, resta-me então agradecer a vossa presença. Eu sei que provavelmente muitos de vocês já estão a pensar mais nas férias do que propriamente nas alterações que a gente incluiu no software. Mas pronto, é assim mesmo, as coisas têm que funcionar, nem que seja até o último dia, portanto, ainda estamos dentro de julho. Se entretanto, eu vou enviar um mail com o link para vocês poderem registar-se para a instalação e isto funciona tal como já funcionou até aqui, portanto, tal como costuma funcionar. Vocês registram-se e depois são atendidos, digamos assim, em termos de instalação, pela ordem de registro. Serão contactados para marcar a instalação e depois veem qual é a data mais correta para vocês, mais indicada. Julgo que há ali alguma... em termos de gravações é assim, todos os que estiveram presentes têm acesso à gravação, ou seja, têm possibilidade de ter a gravação.
eu agradecia era que me enviassem esse mesmo pedido. Portanto, basta o mail a dizer, ok, pretendia a gravação do webinar, para eu devolver, ok? Porque nós não pretendemos que esta gravação esteja disponível de uma forma ao público, porque quem teve, ou quem se deu, digamos assim, ao trabalho, quem teve o cuidado de estar presente, acho que merece alguma diferenciação positiva. Portanto, quem por isso simplesmente não esteve presente porque, enfim, tinha outros afazeres, temos pena, mas na verdade quem esteve presente tem acesso à gravação. Mesmo que não tenha estado todo o tempo, ou porque teve dificuldades, ou porque teve de sair, mas de qualquer das maneiras, basta para isso que me enviem um mail a dizer, ok, pretendia a gravação do webinar e eu devolvo a gravação, porque penso que desta vez tenha ficado corretamente gravado, ainda não verifiquei, mas julgo que sim, estou a fazer a gravação. Mais alguma questão? O mail pode ser para qualquer mail da STSL, para o geral, para mim, para a Pina da STSL, para o Rui, qualquer um, porque depois isso aqui dentro encaminha-se, não há qualquer problema, ok? Bom, dito isto, se não há mais nenhuma questão, mais uma vez eu agradeço a vossa disponibilidade, desejo-vos boas férias para quem vai de férias e bom trabalho para quem fica a trabalhar, não é? Porque isto é assim mesmo. E vamos nos encontrar por aí, dentro de uns dias, provavelmente teremos um outro webinar de formação e depois lá mais para o final do ano, mais um webinar também de apresentação da nova versão, em que já vai ter então aquelas implicações todas fiscais que foram agora lançadas e que, como disse, tem algumas medidas que serão provavelmente desagradáveis, nomeadamente o facto de não poder alterar um produto, que eu acho que é assim um pouco estranho, mas que vai ter que passar a estar incluído no software, infelizmente. Mas, enfim. Muito boa tarde então, muito bom dia, e até uma próxima oportunidade.